Graça e paz, igreja. Amém. Uma boa noite ou boa tarde? Boa noite, tarde. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Só deixar aqui. Bom, hoje estamos chegando na metade da nossa jornada dos profetas menores. Estamos chegando no 6º profeta. Nós falamos de Joel e o pedido que o Senhor fez a ele, ao povo, de voltem aqui, o retorno de arrependimento. Falamos também do profeta Oséias e a sua poesia de amor, o amor de Deus. Falamos também sobre o profeta Amós e a sua teologia de favela com as questões sociais. Falamos sobre o profeta Jonas e como Deus trabalhou no coração do seu obreiro, do seu missionário. E falamos também de Miqueias, o Deus incomparável que foi ministrado pelo Vitão. E hoje chegamos no 6º profeta, o profeta Naum. Então abram suas Bíblias aí no livro de Naum. O profeta Naum, que veio diretamente de Elcós, que fica exatamente num lugar que nós não sabemos. Essa semana postei, inclusive, quem sabe onde fica Elcós. Já queria ir, você que também está em casa e participou, responderam ali a questão, muito informativa, muito bem embasada, respondendo aonde ficava Elcós, como resposta de interior de São Paulo, do lado da Vila Fátima, passando Maitá. Algumas informações que me deram quando eu perguntei onde fica Elcós. E a outros ainda falaram, alguém respondeu, sei não. Sei não. Mas aí fica aí, meus agradecimentos. Essa piada não foi minha, viu? Foi que me responderam. Meus agradecimentos aí pela participação da galera. E dali, Naum recebe uma visão do Senhor. E de uma maneira poética, ele registra essa visão. O livro de Naum, ele é 99,98% poesia. Na verdade, só o primeiro versículo que não é. O resto é poesia hebraica. Então, essa visão, esse conteúdo, essa mensagem que o profeta Naum recebe é referente a Nínive. Mas diferente de Jonas, Naum ele não foi comissionado a profetizar em Nínive. Apenas, comissionado a profetizar sobre Nínive. Os ouvintes dessa mensagem foi o seu próprio povo, povo de Judá. E era uma profecia contrária à época. Uma profecia que, de certa forma, é até difícil de entender, de acreditar que aconteceria. Porque Nínive era a cidade mais poderosa, mais rica, mais temível, mais terrível, mais conquistadora da época. E Naum tem a incumbência de profetizar sobre a queda desse poderoso império. Esse é o recado dado por Naum em sua profecia. E eu citei Jonas porque ambos, Jonas como Naum, são os profetas que tiveram a incumbência de trazer uma mensagem voltada para Nínive. Eu poderia definir Naum como o profeta que Jonas queria ser. Porque, para quem não se lembra, ou para quem não conhece a história de Jonas, do profeta Jonas, Jonas é um profeta que foi comissionado a pregar em Nínive, a profetizar em Nínive, capital da Assíria, a grande potência da época. Mas ele não queria ir, porque ele sabia da possibilidade do arrependimento da nação. E se a nação se arrependesse, ele sabia que Deus também desviaria sua ira contra aquele povo. E isso era o que menos ele queria que acontecesse. Jonas queria a destruição da cidade. Jonas queria ver o fogo no parquinho. Jonas queria a destruição de Nínive. E aquilo que ele menos queria foi o que aconteceu.
Por meio da sua mensagem, toda a nação se arrependeu e o Senhor desviou a sua mão poderosa de ira contra aquele povo. Já Naum, ele é o profeta encarregado também de trazer uma palavra de juízo contra Nínive, mas dessa vez sem misericórdia. Dessa vez não haveria possibilidade, não haveria nenhum resquício de misericórdia do Senhor. Era a profecia sobre juízo mesmo, e era isso. Jonas exerceu seu ministério profético entre 800 e 760 a.C. Naum veio por volta de 150 anos depois. 150 anos depois. E nesse meio tempo, nesse inteirinho aí, nessa lacuna de tempo, onde entre o profeta Jonas, onde o povo de Nínive se arrepende, se volta para o Senhor, nesse meio tempo o povo volta a ser reconhecida pela sua maldade. Um povo que volta a cair, um povo que volta a aderir a outros deuses, um povo que volta a fazer o mal para o mundo. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Naum, capítulo 3, versículo 1. Então, nessa lacuna de tempo, Nínive volta a ser uma cidade terrível aos olhos de Deus. Uma cidade sanguinária, uma cidade que faz muitas maldades. E pior ainda, nesse meio tempo ele se atreve, é a cidade que se atreveu a se levantar contra o povo de Deus. Em 722 a.C., a Síria destruiu o reino do norte, o povo de Israel. E em 703 ou 701, sob o reinado de Senaqueribe, a Síria torna Judá, o reino do sul, vassalo da sua nação. Vassalo é quase uma escravidão. Não está num regime de escravidão, mas há um regime ali de subordinação. E ali Judá tinha que pagar impostos, sofria com alguma pressão. E havia ali também a iminência, uma pressão iminente de um ataque assírio sobre Judá, por conta dessa relação de poder de Nínive, da Síria, sobre Judá. Então, além dessa maldade muito conhecida em Nínive naqueles tempos, esse povo ainda se levantou contra o povo do Senhor. E diante dessa realidade, surge uma mensagem de conforto para a nação de Judá. Um povo que se sentia ameaçado constantemente por conta da terrível cidade de Nínive. E aí Naum aparece nesse cenário. Mas além de uma mensagem de conforto e de esperança para Judá, por meio da sua escrita, por meio da sua mensagem, Naum traz luz sobre algumas características, atributos de Deus que a gente precisa entender. Expõe também como Deus age para com os povos inimigos. E também demonstra a postura do Senhor para com o seu povo. Esse livro de Naum é um livro rico, que tem como foco o Senhor. Então, para quem está anotando, o título dessa mensagem, e vocês já vão entender, é o Deus vingador era de Naum. Não é à toa que o Thanos estava fazendo louvor aqui. Né? Cadê o Thanos? Não é à toa que o Thanos estava fazendo louvor. Deus vingador era de Naum. Primeiro ponto são as características de Deus. Naum, logo de início, ele apresenta algumas características, alguns atributos de Deus, apresenta quem Deus é. Versículo 2 do capítulo 1 do livro de Naum. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente,
mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Baçã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. Naum começa apresentando quem seu Deus é. Nesse trecho de 5 versículos, o profeta cita 4 adjetivos para se referir a Deus, como ele é vingador, ele é zeloso, ele é paciente. Mas ele também confere 17 expressões referentes ao poderio de Yahvé, como seu furor é terrível, ele executa vingança contra os seus inimigos, ou quando ele se aproxima, os montes tremem. Verdades que são inerentes ao Senhor. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Até aqui, Naum apresenta algumas características de Deus em relação aos seus inimigos. Como Deus se porta diante dos seus inimigos. Como Deus age sobre os seus inimigos. Nesse pequeno trecho, ele já disse que o Senhor é vingador, que o Senhor executa vingança, que o Senhor manifesta o seu furor, que o Senhor não deixará impune o culpado. É assim que Deus age para com aqueles que são oposição a eles. Afirmações que exaltam as características impetuosas de Yahvé, contra a oposição dele e contra a oposição do seu povo. O que significa que o Senhor é vingador e que ele executa vingança? O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isso, que Deus é vingador e que ele executa a vingança. As palavras utilizadas por Naum não dá margem para uma outra interpretação. O que o texto está querendo dizer é exatamente aquilo que ele disse. E essa não é uma característica do Senhor inaugurada por Naum. Já é algo que foi dito antes, quando lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 7, que diz que o Senhor vingaria a morte dos seus profetas. Também é dito sobre a vingança do Senhor em Levítico, capítulo 26, versículo 25, que diz que, inclusive, se precisasse, ele se vingaria do seu próprio povo. Essa é uma característica, um atributo do Senhor. Ele é um Deus vingador. É um Deus que age com vingança. Mas é importante frisar que ele é vingador e não vingativo. Vingador é aquele que age com vingança caso seja necessário. Vingativo é aquele que tem sede de vingança, que busca vingança a todo custo, que tem no seu gene, na sua característica principal, é querer a vingança. Não é esse o caso do Senhor. O Senhor não preza pela vingança, ele não é um ser vingativo, ele assim age caso seja necessário. Mas ele, como o próprio profeta disse, como o próprio Naum disse, no versículo 3, o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Deus exerce paciência, tolerância, perdão, misericórdia, mas caso necessário, ele vai agir com vingança. Uma prova disso é a própria cidade de Nínive. Deus agiu com misericórdia, com paciência, com Jonas, através de Jonas, por meio do profeta Jonas. Ele concedeu perdão e misericórdia à nação de Nínive.
Mas, com a recusa da nação, com a oposição à aceitação do Senhor como seu Deus, ele aí, pautado na sua justiça, age com vingança contra essa nação. Ele age, exerce vingança contra os seus oponentes. Deus é um Deus vingador. E logo em seguida, o texto continua e o profeta se utiliza de fenômenos naturais e da grandiosidade da natureza para demonstrar a grandeza do Senhor. Ele diz: o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os rios se sequem. Baçã e o Carmelo se desvanecem. E as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos que nele vivem. Para os povos antigos, as forças da natureza, a própria natureza, eram demasiadamente valorizadas, a ponto de alguns povos considerar a natureza e a sua força, a sua demonstração, de certa forma até rebelde, como deuses. Então, algumas nações colocam que a força da natureza como algo divino. Um exemplo disso é a história de Jonas. Quando o mar começa a se enfurecer, quando a tempestade vem, eles associam aquele evento com algo divino, como uma ação de Deus, de algum Deus. Algum Deus estava enfurecido para eles. Então, o poder da natureza era demasiadamente considerado pelos povos. E aí, quando Naum coloca que o Senhor é superior a esses fenômenos, isso causa espanto àqueles que ouvem. É como se ele estivesse falando: as ondas, o poder de uma tempestade, ela é grandiosa. A fúria dos terremotos é algo extravagante. Os montes, a beleza dele, a força que ele tem sobre a terra é algo formidável. Mas o poder do Senhor é maior. Tudo isso está debaixo do poder do Senhor. É isso que o profeta Naum está querendo dizer. Ele sujeita o poder da natureza, da força da natureza, ao poder do Senhor. E isso é de causar espanto. E de maneira poética, ele traz essa soberania do Senhor sobre a grandiosidade da natureza. E Hernandes Dias Lopes, utilizando também palavras bonitas e de certa forma até poética, ele resume essa passagem da seguinte forma: sendo ele o Criador, toda a criação lhe está sujeita. Sob sua ordem, o mar se abre e vira terra seca. Sob seu mandato, os rios se encolhem. Diante dele, os montes se desfalecem. A beleza exuberante da flor do Líbano murcha ao sopro do seu juízo. Na presença dele, os montes tremem, os outeiros derretem. O mundo e todos os que nele habitam não podem se sentir seguros diante da manifestação do seu juízo. Naum, assim como também Hernandes, ele, utilizando essas palavras, tem a intenção de demonstrar que a natureza está sujeita ao poder do Senhor. Isso causa espanto àquele que reconhece isso. Com isso a gente consegue entender o poder de algumas falas de Jesus, de alguns fatos de Jesus no Novo Testamento. Quando ele diz: se você tiver um pinguinho de fé, você vai dizer para aquela montanha que ela se vá, ela se vai. Isso, para quem entende o poder da natureza: opa, como assim? A montanha, ela é um símbolo de poder. Quando ele está no meio da tempestade e faz acalmar a tempestade, o espanto daqueles que veem Jesus tratando
a tempestade daquela forma quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque eles sabem o poder do vento e do mar. É esse espanto que Naum quer trazer para aqueles que ouvem. Que o Senhor é maior do que os eventos da natureza, Ele é maior do que a própria natureza. E por fim, com perguntas retóricas, Naum expõe mais características do Senhor. Versículo 6. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? Depois dessa explanação que ele deu antes, duvido que alguém teria a ousadia de dizer que alguém poderia suportar a indignação do Senhor. E aí ele continua: o seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. Aqui, Naum fala sobre indignação, sobre ardor, sobre ira, sobre furor. Características do próprio Deus. Característica do Deus que Naum servia. Característica do Deus que comissionou Naum a profetizar aquelas palavras para Judá. E nesses 5 versículos, o profeta demonstra atributos do Senhor que não são tão propagados por aí. Primeiro, ele diz que o Senhor, ele é vingador. Ou seja, que embora ele seja paciente, ele não tarda em exercer a sua ira. Ele diz que o Senhor é todo-poderoso, aquele que aniquila e esmigalha qualquer força da criação, caso ele queira. E ele também é irresistivelmente destrutivo para com aqueles que ele julga merecedor do seu furor. Atributos inseridos dentro de um pacote de soberania e onipotência de Deus, inerentes única e exclusivamente a Yahvé. Atributos que não são falados por aí. Você não vai ver na mídia pastores falando sobre essas características de Deus. Um Deus que se vinga, um Deus que age com ira, um Deus que age com furor, um Deus que, se necessário aniquilar, aniquila. Mas é dessa forma que Naum apresenta o seu Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas o texto continua. E ele continua, e nesse segundo ponto, ele demonstra seu julgamento de ira. Esse é o segundo ponto. Julgamento de ira. Essas características não devem transformar o Senhor num Deus perverso ou mau. Pois essa forma de agir, essa característica do Senhor está de acordo com a sua justiça. Mesmo com todos esses atributos, mesmo com todas essas verdades sobre Ele, seu furor, sua indignação, sua vingança, Deus continua sendo bom. Versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Essa verdade, depois de palavras tão duras, tão profundas, tão impetuosas de Naum, agora ele vem com uma verdade de que Deus é bom. Deus é bom. Mesmo com a sua riqueza de bondade, mesmo com a sua misericórdia, mesmo com a sua paciência, com a sua graça, alguns, por rejeitarem a esse Deus, vão experimentar da vingança, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E aí começa o oráculo contra Nínive, o alvo do julgamento da ira do Senhor. Versículo 8. Mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, e expulsará os seus inimigos para a escuridão. Alguns arqueólogos e historiadores afirmam que, de fato, houve uma inundação na cidade de Nínive, provocada pela sua represa que transbordou, ou por alguma tempestade que aconteceu, mas o fato é que houve uma inundação que enfraqueceu ou destruiu parte das muralhas da cidade, e isso trouxe fraqueza para Nínive. Algo também dito pelo profeta Naum no capítulo 2, versículo 6. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Então, de fato, houve essa manifestação, essa inundação na cidade.
posteriormente, mas algo que foi profetizado por Naum, anos antes. Versículo 9: o Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. A destruição causada pelo Senhor será tão completa, será tão eficiente, que não precisará de um segundo round. Deus vai acabar de uma vez só com a cidade. É isso que Naum está dizendo aqui. Versículo 10: embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Embora a cidade fosse poderosa, o Senhor a destruiria com facilidade. É isso que esse versículo quer dizer. No versículo 11: pois foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama a perversidade, que planeja o mal contra o Senhor. Aqui, se a gente pegar o versículo 14, o Senhor decreta o seguinte a seu respeito: ó rei de Nínive. Aqui ele está falando sobre um rei, esse que sai do meio do povo e trama perversidades contra o Senhor, que trama o mal contra o Senhor, é um dos reis. Qual rei é? Não se sabe exatamente. Pode ser Salmaneser V, que foi o rei que começou a destruição, o plano de destruição do reino do norte de Israel. Ou pode ser Sargão II, que foi o rei que terminou esse plano, que executou o plano de destruição do reino do norte. Ou pode ser o rei já citado aqui, Senaqueribe II, que foi aquele que começou a subordinar o reino do sul. Ou também pode ser o atual rei na época de Naum, Assurbanipal, que é o rei que estava presente enquanto Naum estava, era o rei que reinava enquanto Naum estava profetizando. Para quem é essa profecia, sobre quem ele está se referindo, não sabemos exatamente. Não sabemos. O fato é que aquele que trama o mal contra o Senhor, aquele que trama perversidades contra Deus, sentiu o furor de Yahvé. E por fim, o Senhor terminou o decreto contra Nínive. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Depois dessa trama toda, o Senhor confere que Nínive será destruída. Nínive vai ser aniquilada, mesmo sendo uma nação poderosa, mesmo sendo uma cidade fortificada, mesmo tendo cavaleiros hábeis, mesmo tendo toda a pompa, ainda assim Nínive ia ser ceifada e destruída. Isso aconteceu? Aconteceu. Posteriormente aconteceu, mais precisamente em 612, a Babilônia, com a ajuda dos medos, entraram e destruíram Nínive. E aquilo que foi profetizado por Naum anos antes se cumpriu. Alguns historiadores conferem traz essa verdade em um dos seus escritos. Citação dos historiadores e alguns arqueólogos. Os historiadores gregos Xenofonte e Diodoro Sículo mencionam uma tempestade que causou uma inundação numa área da cidade e rompeu parte do muro. Profecia de Naum. O palácio foi incendiado. Isso aqui também foi profetizado por Naum no decorrer do livro. Talvez na ocasião em que Sin-Shar-Ishkun, rei da Síria, cometeu suicídio. A profecia de Naum, historiador falando, acerca da destruição do palácio se cumpriu. O cumprimento das outras predições de Naum sobre o saque dos tesouros de Nínive e a ruína da cidade pode ser observado na declaração sucinta da crônica da queda de Nínive. Há uma crônica, há um livro, um escrito que fala sobre a queda de Nínive. Levaram grande espólio da cidade e do templo e transformaram a cidade num montão de escombros. Yahvé é um Deus vingador. Tudo aquilo que o profeta
Naum profetizou aconteceu para com a cidade de Nínive. Quem pode resistir à indignação do Senhor? Todo o juízo predito pelo Senhor por meio do profeta Naum foi cumprido. A cidade poderosa de Nínive foi destruída, arrasada, porque eles recusaram a misericórdia que o Senhor concedeu a eles. Deus, sendo paciente, concedeu misericórdia a eles por meio do profeta Jonas, mas eles recusaram essa bondade do Senhor. E eles aderiram a uma maldade em larga escala. E mais do que isso, eles se levantaram contra o próprio Deus. Se levantaram contra o povo de Deus. E aí nós entramos no nosso terceiro e último ponto. O Deus que vinga o seu povo. Nós vimos algumas características de Deus até então. Depois nós vimos o que ele diz, o seu tratar para com os povos inimigos. E agora nós vamos ver como Deus trata para com o seu povo diante disso tudo. Por que Deus ia agir dessa forma? Há uma verdade implícita aqui, nesse favorecimento de Deus para com o seu povo. Mas, se nós olharmos para o contexto, esse favorecimento, essa ação do Senhor para com o seu povo, fica ainda mais claro. Então, vamos adentrar um pouco na história, no contexto de Naum, para a gente entender o que estava acontecendo, qual era a situação do seu povo naquela época. Naum, a história de Naum, a profecia de Naum, na verdade, ela acontece de acordo, em paralelo com os relatos que está escrito em segundo livro de Reis, capítulo 18, capítulo 23, e segundo livro de Crônicas, capítulo 29 até o capítulo 35. A profecia de Naum aconteceu entre o reinado de Ezequias e o reinado de Josias. Quem foram esses reis? Eles fizeram aquilo que estava de acordo com aquilo que o Senhor queria? Eles fizeram o povo se chegar mais perto de Deus? Vamos ao texto. Não vou ler tudo, claro, porque é muita coisa. São aí 5, 6 capítulos. Mas vamos nos basear no texto, na história que está no livro de 2 Crônicas. Quem foi Ezequias? Capítulo 29, versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Aqui mostra que Ezequias foi um bom rei. Um rei que andou de acordo com a vontade de Deus. Se a gente ler a história inteira, ele deu alguns trupicos, deu alguns tropeços, se desviou em alguns momentos, mas ele andou de acordo com aquilo que o Senhor queria. E então, vem seu filho, Manassés. O que Manassés fez? Capítulo 33. Ele foi um bom rei. Versículo 2. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Isso aí pisou na bola. Começou mal. Mas se a gente olhar lá no versículo 11, desse mesmo capítulo de 2 Crônicas, por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, onde Nínive era a capital, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Ele fez algo que era ruim e ali ele foi saqueado, ele foi tomado pela própria Síria. Essa agora que é alvo da profecia de Naum. E diante disso o que ele fez? Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Ele não começou bem, passou por alguns maus bocados, mas no final ele reconheceu que o Senhor
é Deus. E aí vem Amon, que foi um mau rei, e por isso reinou pouco, apenas 2 anos, e foi substituído por seu filho, Josias. Vocês conhecem a história de Josias? Capítulo 34 do 2 Crônicas, versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Ele promulgou um verdadeiro avivamento pela palavra do Senhor. Se você ler a história do rei Josias, ele ainda novo, com 8 anos de idade, começou a reinar, e a sua trajetória, o seu reinado, foi um reinado de busca ao Senhor, de fazer com que o povo buscasse ao Senhor por meio da sua palavra. Então, nesse inteirinho aí, onde Naum estava profetizando para Judá, essa era a realidade. Aos trancos e barrancos, o povo de Deus estava se acertando perante o Senhor, com algumas dificuldades, com alguns tropeços. Eles estavam se convertendo dos seus maus caminhos e reconhecendo que o Senhor é Deus. Essa era a realidade do povo. E em diversas passagens na Bíblia a gente consegue ver o ensino que o Senhor traz, que se o povo se volta para Deus, Deus se volta para seu povo. Essa é a mensagem central, por exemplo, do livro de Joel, do profeta Joel, que foi falado aqui. Se você se voltar, se meu povo me clamar, a mim clamar, se meu povo me buscar, eu irei ao encontro dele. E essa era a realidade do povo na época de Naum. Um povo que estava dando passos de retorno, de arrependimento, de volta ao Senhor. E assim a gente consegue entender mais claramente as palavras de Naum e o porquê Deus agiu assim, dessa maneira, para com o seu povo. Voltando ao texto de Naum, versículo 12, a parte B. Depois de proferir palavras de julgamento contra Nínive, o profeta continua: mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. Embora nós venhamos a conhecer um Deus vingador, um Deus que manifesta a sua ira, o seu furor, um Deus que faz a terra tremer, um Deus que é poderoso, um Deus que aniquila caso seja necessário. Nas palavras de Naum, na profecia de Naum, mesmo que de maneira contida ali, indireta, nós conseguimos contemplar um Deus de graça, de misericórdia, de compaixão para com o seu povo, para com aqueles que se voltam para Ele. Por seu regresso a Deus, o povo recebeu uma mensagem de esperança, e não de juízo, uma mensagem de esperança. Versículo 14, o Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anunciam as boas notícias e proclamam a paz. Celebre as festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. A sentença contra a sequência do reino de Nínive, a sentença contra a idolatria dessa nação, contra as maldades praticadas contra esse império, faria com que os judeus, faria com que o povo de Deus desfrutassem de uma paz. Essa mensagem de Naum pode até parecer uma mensagem pesada, mas na verdade, para aqueles que estavam ouvindo, era uma mensagem leve, era uma boa nova, porque ali significava que o opressor perderia suas forças,
não haveria mais o que temer, não haveria mais do que ter medo, porque aquele falso poder, aquele pseudo-poder de Nínive ia se sujeitar ao poder do Senhor. A mensagem de vingança, de fúria para os ímpios é a mensagem de conforto e de esperança para o povo de Deus. Reconhecer que Deus, ou saber que Deus é vingador, que Deus age com ira, que Deus age com furor, é uma verdade que deve nos trazer medo? Depende de que lado você está. Se você estiver do lado da oposição, sim. Se estiver do lado dos inimigos do povo de Deus, essa é uma mensagem terrível. Mas se você faz parte do povo de Deus, saber que Ele é terrível, temível na verdade, saber que Ele é poderoso, que Ele é vingador, é uma mensagem, é uma verdade de esperança, de paz, de festa e de alegria. É isso que Naum está falando. Em resumo, toda essa palavra, toda essa profecia, essas palavras de Naum, ela traz uma mensagem de conforto e de esperança para o povo de Judá. Ela demonstra quem Deus é. E ali ela fala que Deus é vingador. Mas Naum explica que essa vingança é para com o povo inimigo de Deus, pois é assim que ele age para com a sua oposição. E ele também diz que essa mensagem, que esses atributos de Deus, que essas verdades sobre Deus, nos traz paz, alegria, esperança e conforto, por saber que o nosso Deus é um Deus poderoso e é Ele que nos guarda. É isso que Naum quer trazer com essas palavras duras, impetuosas, às vezes até que nos traz um certo desconforto, mas se a gente olhar a fundo, o que a gente vê é apenas o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Mas mais do que uma palavra de conforto e de esperança para o povo de Judá, as palavras de Naum traz lições importantes para o povo de Deus hoje. Traz lições importantes para a igreja hoje. Para nós, para cada um que está aqui. E a primeira lição que ele nos traz é que nós devemos conhecer Deus em sua inteireza. Nós devemos buscar conhecer a Deus, reconhecer todos os atributos de Deus. E reconheço que é difícil de reconhecer alguns atributos de Deus. Por exemplo, que Ele é vingador. Estudando essa palavra foi difícil de entender, de aceitar, até de como é que eu vou explicar isso. É difícil. É difícil da gente entender que Ele é um Deus que executa vingança. Isso acontece porque muitas vezes nós nos associamos a Deus. Ele não pode ser vingador porque Ele nos pede para que nós não agíssemos com vingança. E Ele realmente pede isso. Em Levítico capítulo 19, versículo 18, Ele diz para não agir com vingança. Ele ordenou isso. Nós devemos agir com vingança? Não. E por que Ele pode? Porque Ele é todo poderoso. Ele é Deus. Ele pode. Então, tem algumas coisas que nós não podemos nos comparar. Nós não podemos associar a nós mesmos, à humanidade, porque isso é único, exclusivamente inerente a Deus. Isso é algo dele. É para Ele. É algo que só pertence a Ele. E vai ter algumas coisas que vai entrar em choque mesmo. Isso é normal. Por exemplo, que Deus é soberano. Deus é soberano? Amém. É fácil dizer isso, mas muitas vezes é difícil de lidar. Quando essa soberania vai ao contrário com aquilo que a gente queria. Quando essa soberania fere algo, um sentimento nosso. Estraga os nossos planos, entre aspas, né? Que
Os planos de Deus para nossas vidas continuam perfeito, intacto, mas nós, muitas vezes, nós nos sentimos prejudicados por conta da soberania de Deus. É difícil de entender, de aceitar, de lidar com a soberania? Não é. O que cabe a nós? Crer e confiar que Ele é soberano. Da mesma forma que nós devemos crer, acreditar e se render que Ele é vingador. E que essa vingança que Ele vai executar, que Ele executa, está de acordo com a justiça dEle. É isso que nós devemos entender. E também, às vezes é difícil de compreender ou conhecer de alguns atributos, de algumas características de Deus, porque não é explanada, não é falado pela mídia, não é tratado pela maioria dos pregadores que estão aí nas redes sociais. Eles pintam um Deus unicamente, exclusivamente, da forma que as pessoas querem que Deus seja. Um Deus pela metade. Um Deus que age apenas com misericórdia. Isso é verdade? Que Deus age com misericórdia? É. Mas é só com misericórdia? Não, também é com justiça. Mas às vezes nos é pintado, nos é demonstrado apenas um Deus pela metade. E daí a importância da gente investir no estudo das Escrituras, no estudo bíblico, teológico, de se aprofundar no discipulado, de se aprofundar, de investir um tempo e na dedicação, num tempo a sós com Ele, porque no secreto Ele se revela, Ele se mostra quem Ele é. E ali nós podemos conhecer o Deus na sua inteireza. A primeira coisa que Naum nos mostra é não ter medo de conhecer a Deus como Ele de fato é. Por mais que seja difícil, procure conhecer a Deus em sua totalidade. Uma outra coisa que Naum nos mostra é que a impiedade não ficará impune. Nós vemos aí aquilo que nós muitas vezes consideramos como injustiça, como um mal, como maldade, e isso está a rodo por aí. A gente vai pensar, será que ninguém vai fazer nada? Isso não vai acabar, isso não vai cessar. Saiba que Deus não deixará impune nenhum tipo de impiedade. Para explanar sobre isso, queria apenas trazer um texto do pastor Paulo Júnior, que ele diz sobre a vingança do Senhor. A tirania de certos homens, vou retomar aqui, isso aqui é o texto dele, tá? Único e exclusivamente dele. A tirania de certos poderes, chefiados por homens inescrupulosos, se torna cada vez mais evidente em nossa sociedade. Não há mais limites para a malevolência de certos indivíduos que incorporam o espírito dos ditadores do passado. O jogo é sujo, o ataque é pesado, os caprichos são insanos. Em nome de ideais sórdidos, sacrificam-se nações inteiras, reduzindo o valor da vida humana a nada. E tenho certeza de que tais atos não vão parar por aí. Da perspectiva bíblica, o pior ainda está por vir. Entretanto, nosso Deus dos altos céus ri desses opressores. Salmo 2, versículo 4. O Senhor zomba daqueles que pervertem o direito. Miqueias 3, versículo 9. E daqueles que põem longe a justiça, fazendo a verdade tropeçar nas ruas. Isaías 59, 14. Fique certo de que tais atos não ficarão impunes. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Ele tomará justiça contra todos os seus adversários. Naum, capítulo 1, versículo 2. Chegará o dia em que todas as nações da terra, os poderes constituídos e seus chefes serão julgados. Salmo 110, versículo 6. Cada um desses passará pelos olhos de fogo do Altíssimo. Nenhum crime, nenhuma atrocidade, nenhum delito sequer ficará impune. E diferente de algumas sentenças que expiram com o fim da vida, a sentença que vem do trono branco será eterna. Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. Que Deus tenha misericórdia desse mundo perdido. O nosso Deus é um Deus vingador. É um Deus que não deixará impune nenhum tipo de impiedade, de maldade. Pode ser que a gente ache que tudo isso está passando batido.
Pode ser que tudo isso está ficando impune, mas saiba que no tempo certo, Deus vai julgar essas causas. Um outro aprendizado que nós podemos ter com as palavras de Naum é que a vingança é do Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Algo dito por ele em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, e afirmada por Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 19. Como disse anteriormente, não cabe a nós aplicar a vingança sobre aqueles que nós julgamos ser considerado inimigos, oposição do povo de Deus, pois essa é responsabilidade única e exclusivamente de Deus. Quanto a nós, o que cabe é orar pela oposição e confiar que o Senhor, no tempo certo, executará a sua justiça. Não exerça a teologia do sabor de mel. A vingança vem do Senhor. O que cabe a nós é orar por aquele que se opõe a nós. Orar por aqueles que estão perdidos. Orar por aqueles que tramam o mal contra a gente. E que se ele merecer a ira, se ele merecer o julgamento de furor, que ela não deve ser imposta por nós, mas pelo próprio Deus, que é o Deus vingador. Amém? E por fim, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse aprendizado fica nítido nas palavras de Naum. O Senhor não é um guincho que só é apenas solicitado quando você está em apuros na estrada porque o carro quebrou. Mas é certo que se você está em maus bocados, é certo que se as coisas não andam bem, e você verdadeiramente se arrepende, se volta para Ele, é certo que Ele se voltará em seu favor. Por diversas vezes Israel estava sendo oprimido, sofrendo em exílio, sob ataque do inimigo. E quando clamaram ao Senhor, quando buscaram a sua face, quando oraram, quando se arrependeram, quando se voltaram para Deus, Ele se levantou do seu sublime trono e o grande general batalhou as lutas do seu povo e fez com que esse povo fosse mais do que vencedor. Deus, quando necessário, Ele aniquilou os oponentes, salvando e exaltando os seus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus que se levantou para acudir o povo de Israel, o povo de Judá na antiguidade, quando os povos inimigos se levantavam contra eles, é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que vai se levantar para oprimir, para agir contra a oposição, contra os inimigos que se levantam contra o povo de Deus hoje, contra a sua igreja hoje, contra nós hoje. O Senhor continua sendo o nosso ajudador, o nosso vingador, o nosso escudo e a nossa proteção. Amém? Vocês creem nisso? Vocês conseguiram entender o que significa ser um Deus vingador? É um Deus que está de acordo com a sua justiça, praticando a sua justiça em forma de ira para aqueles que merecem. E isso é motivo de gratidão e de felicidade para o povo de Deus que vai ser liberto por conta da oposição. Vocês creem nisso? Então, se vocês acreditam nisso, gostaria que vocês ficassem de pé agora.